Bem-vindos e bem-vindas a esse novo episódio do nosso Pode Tudo. Hoje nós estamos tendo o prazer de receber aqui a Tânia Castro. A Tânia Castro, ela é uma estilista de nossa cidade, ela tem um ateliê e ela é uma pessoa que está completamente preparada para tirar todas as nossas dúvidas sobre moda, sobre como se vestir, sobre como organizar um guarda-roupa e muitas outras coisas que no decorrer desse episódio iremos perguntar. Bem-vinda, Tânia, ao nosso episódio. Bem-vinda, Maeve, que hoje vai nos ajudar, vai participar do nosso trabalho. A Maeve, ela não é estilista, mas ela é jornalista. Sim. Portanto, ela é uma pessoa também bastante interessada em moda. É, eu queria também dizer o motivo por que me gerou este desejo de trazer a Tânia Castro aqui. É porque eu percebo nela, e sempre percebi, uma grande delicadeza na maneira como ela trata as questões de moda, as questões de estilo, a delicadeza como ela escolhe o material com que ela está trabalhando. E eu acho que há algo assim muito especial é o fato de que quando ela faz uma roupa muito especial de alta costura, ela borda a roupa. Ela pessoalmente borda cada cada coisa que é necessário, cada pedra, cada pérola que é necessária para compor aquele visual. Então eu passo a palavra para a Tânia, para ela falar dela um pouco antes de nós começarmos com aquele batalhão de coisas que gostaríamos de saber. Ok, Tânia? Boa tarde a todos. Eu quero agradecer, antes de tudo, a oportunidade de poder compartilhar esse momento tão especial que diz respeito à minha profissão. Quem me conhece muito bem, ou também não precisa conhecer muito, sabe a dedicação e o amor que eu tenho pela minha profissão em ver, em transformar as pessoas e deixar qualquer mulher, independente da idade, deixá-las bela, porque o belo faz parte da vida. O belo tem que ser contemplado todos os dias da nossa vida. E o belo começa com, com cada pessoa, com cada mulher. O belo vem de dentro para fora. Então, antes de começar qualquer assunto, eu quero enfatizar em dizer que o belo vem de dentro para fora. Ai, Obrigada a toda a equipe aqui de trabalho que está conduzindo esse momento tão especial para mim e para todo mundo. ok, muito obrigada por você se sentir assim e ter atendido ao nosso pedido. E eu tenho uma grande curiosidade que é sobre essa questão da moda, do que está na moda. Então, existem dois termos. Num que seria fast fashion e o outro slow fashion. Qual é a diferença entre esses termos? E como que você se vê quando tem que adotar uma posição sobre o fast fashion ou o slow fashion? É, você sabe, Nazaré, a moda ela é uma influência, né, que ao longo dos anos, desde que o mundo é mundo praticamente, tá aí a história da moda que nos conta muito sobre todos esses assuntos. Mas a moda ela conduz influências na cabeça, principalmente das mulheres, não é? Então, se eu tivesse que te falar, te responder qual a minha preferência, sem dúvida nenhuma, eu optaria pelo slow fashion. Por quê, Tânia? Porque, e com todo respeito às empresas que geram esse tema, fast fashion, que são muitas, né, no mercado, até sobretudo financeiramente, é comprovado economicamente que é mais rentável pela quantidade de vendas que se tem hoje, né, comprovada. Mas eu falo para você que eu optaria pelo slow. Por quê? Por quê, Tânia? Porque eu acho muito benéfico você ter uma peça de alta qualidade. O que isso significa? Significa que quando você
opta por uma peça slow fashion, você está optando pela modelagem, pelo tecido de qualidade, geralmente com fibras duradouras, o que hoje, né, no mundo moderno, a gente tem muito discutido sobre a sustentabilidade. Então, você vai ter uma peça atemporal, do seu estilo, e se for sob medida, você acertou na loteria, porque você vai ter essa peça para o resto da tua vida. E aí, envolve muitas coisas do segmento da costura. Envolve modelagem, envolve bom material, matéria-prima. E isso requer muita dedicação, porque tudo que tem qualidade, tá aí as grandes grifes, são duradouras. Você não questiona valor. Sim. Você vai ter um custo-benefício que você vai, enfim, vai ser tudo de bom. Você vai ter uma peça por, por um longo tempo. Eu, inclusive, estava pensando exatamente na questão do custo-benefício, porque eu aprendi uma frase que ela me chamou muita atenção, que ela diz assim: caro é o que eu não posso comprar. Então, se eu posso comprar uma peça desse gênero, que vai durar 10 anos, que vai durar 15 anos e que ela é uma peça temporal, gente, não tem o que pensar. A gente vai lá e adquire, não é? Adquire porque vai fazer parte do seu guarda-roupa. E eu me lembro muito que essa questão de roupa repetida, que é algo que as pessoas muitas vezes colocam, foi a Lady Di que acabou com isso. Ela começou a repetir roupas. Hoje, a própria futura rainha, que ainda é uma princesa, ela repete roupas. E isso me parece algo muito importante, inclusive no momento que nós estamos vivendo socialmente. Mas aí eu queria perguntar à Maeve se ela tem alguma questão para fazer para você. Eu ia falar sobre continuar o que ela estava respondendo, né? Porque eu acho que um dos grandes benefícios também do slow fashion é a exclusividade, né? Você chegar num lugar e como você citou roupa repetida, de repente nós mulheres, a gente tem muito essa coisa de chegar no lugar, ai meu Deus, tá com a mesma roupa que eu. E isso eu acho que é um pouco do fast fashion, né? A gente corre muito esse risco de chegar nos lugares e a roupa, todo mundo tem a mesma roupa. Então, eu também, se eu tivesse que optar, optaria pelo mesmo que a Tânia. Agora tem uma grande curiosidade, porque a gente ouve muito falar assim, alfaiataria. Não é o que é o que é isso, né? Porque antigamente nós relacionávamos alfaiate com homem, não é? Sim. Era aquela pessoa que fazia os ternos, que faziam as calças masculinas. E hoje se ouve muito esse termo alfaiataria relacionado com mulheres. E o que é enfim, e o que é isso, Tânia? Por incrível que pareça, uma coisa tá ligando à outra. A alfaiataria, ela está extremamente associada ao slow fashion. Por quê? Porque ao criar uma peça alfaiataria, você vai ter uma modelagem, se for sob medida, vai ser uma modelagem personalizada para aquela pessoa. E com certeza, os tecidos usados na alfaiataria, eles são tecidos duradouros, são tecidos mais compactos, de fibras fechadas. Quais são esses tecidos? São algodão acetinado, que é aquele fio bem fechado, algodão puríssimo. São tecidos nobres, duradouros. Por exemplo, numa calça alfaiataria você usa Bucol, Bellini, muito fácil. Tecidos que você pode compartilhar com peças, inclusive na hora da montagem do look, que depois nós vamos falar sobre isso, você pode usar uma peça alfaiataria com uma peça casual, o que fica lindo. Você joga uma peça alfaiataria, pode até ser uma saia longa estilo Carolina Herrera, com tecidos nobres, e usar uma camiseta. Fica super lindo. Botar um acessório, se for à noite, noturno, se for de dia, um sapato mais sem salto, baixinho, e até mesmo uma rasteirinha, vai montar um look lindo. Aí vai da tua criatividade. Mas a peça alfaiataria, ela está extremamente ligada ao slow fashion. E isso
Eu super indico, eu super aprovo e também vai fazer parte no teu guarda-roupa de uma peça atemporal. Sim, interessante, né? Agora também eu tenho assim uma grande dúvida. Não sei se você também tem, mas é essa dúvida. É, como é que uma pessoa de uma maior idade, né, de uma idade mais avançada, que já não é tão jovem, deve se vestir, né? E eu acho muito interessante porque toda vez que eu vou me arrumar para algum evento, em face da minha idade, eu me preocupo, não é? E outro dia, conversando com uma colega, ela disse: Eu não sei por que você se preocupa com isso, Nazaré. Porque hoje em dia todo mundo pode usar tudo. Aí eu me vi de cropped e mini saia. Aí eu disse: Sim, mas eu posso usar mini saia, né? Eu posso usar um cropped, né? E isso ficou assim. Claro que eu não irei usar, mas eu me preocupei. Então, qual é a sua visão, de como deve uma pessoa de mais idade se vestir? Eu não estou dizendo pessoas de 50 anos, porque pessoas de 50 anos, elas hoje, elas parecem de 30. Eu estou dizendo uma pessoa de mais de 65 anos. Como que você vê isso? Eu vejo assim, cada pessoa tem a sua beleza particular. E como eu acabei de falar no início aqui da nossa conversa, eu falei que a beleza ela vem de dentro. Você sabe quando você chega no psicólogo, qual é a primeira coisa que ele te fala? Se olhe no espelho, né? Sim, Então você tem que ter autocrítica, autoconhecimento de você. Não é de uma terceira pessoa, de uma opinião de quem quer que seja. Você tem que ser muito você. Você tem que se olhar no espelho. Você tem que ler sobre moda, assim como você lê sobre qualquer outro assunto. Moda também é cultura. Moda vai trazer a tua primeira impressão, a tua primeira imagem é do olhar. Então, se você não conhece uma pessoa, quando ela te olha, aquela impressão ficou. Depois, quando você conhece a pessoa, ela vai enxergar o quê? O teu interior. O que você tem de dentro para fora. Se você conseguir conciliar a tua beleza interior com o teu bom gosto, através de. Hoje, tá muito fácil você ter conhecimento sobre qualquer assunto. Então, não precisa você ser uma estilista, você ser formada em moda. Não. Você une o teu conhecimento com teu bom gosto e vai aprendendo a conciliar essas coisas na frente de um espelho. Eu não fui direto à resposta, mas agora eu vou falar. É, o seu bom senso vai te levar no caminho certo para você se apresentar. Você não vai aos 65 anos, ou 60 anos, ou 70 anos, usar uma micro saia. Não cabe. Você pode ter as pernas mais lindas do mundo. Não eu cabe. entendo também. Não cabe. Não se vista. Você vai ficar um fantoche. Vai ficar muito feio. Você usa um cropped? Você até usa. Hoje, por exemplo, eu estou com um cropped e estou com uma peça de sobreposição que anula totalmente o meu cropped. Mas eu estou satisfeita ao usar meu cropped. É a Sim, minha satisfação. sim, Só que eu não vou usar de uma forma feia. sim, Né? Eu não vou. A pior coisa, e aqui no Amazonas, em Manaus, na região norte, tem uma coisa cultural que eu não gosto, que é expor o corpo. A mulher, ela acha que ela está sensual ao expor o seu corpo, muito pelo contrário. Ela fica, é o novo sexy. As normas ditam, que eu nem gosto de falar aqui, de inditar coisas, mas hoje as normas ditam que o novo sexy não é aquele que você expõe seu corpo. Não é aquela micro saia, não é aquele top que você está com aquele super silicone mostrando, achando que está sensual. Você não está, você está vulgar. São sim, coisas totalmente diferentes. Totalmente sim. diferente. É verdade. E a gente tem muito essa a questão cultural também, que é uma das perguntas que a gente queria fazer em relação ao nosso clima, né? O clima da gente é um clima tropical, é um clima que exige que a gente não use roupas tão sofisticadas, elegantes. Dependendo, né? Mas há formas, como por exemplo, a roupa que você está vestindo, você está com uma roupa mais
como é que se diz, fresquinha por baixo, mas você colocou uma sobreposição que tá dando ali uma beleza para sua peça e não tá te deixando vulgar, né? Como você acabou de Ah, citar. Como é que a gente pode fazer esse tipo de sobreposição? Como que tem gente que não sabe o que é sobreposição. É você colocar uma peça sobre a outra, né? Sei como que a gente pode viver em Manaus, com o calor de Manaus, e ficar elegante, ficar bonito, não ficar vulgar. Como que, principalmente as mulheres, já que a gente tá falando que somos é. 3 mulheres, para as mulheres, como que seria isso? Fica elegante, sim. Fica, e muito, e muito. O que eu percebo aqui tipo, como é que eu posso te explicar? É cultural. É Uhum. difícil você fazer com que as pessoas entendam o que é feio e o que é bonito. Uhum. Parece assim que a massa, que a quantidade de pessoas acham mais bonito, parece que a maioria ganha essa opinião. Eu tenho uma opinião muito forte, até porque eu sou uma estudiosa no assunto. Eu atuo na moda há 30 anos. Uhum. Eu não mudo opiniões. Eu atendo clientes que têm esse perfil. Eu respeito, eu tenho que respeitar. Porque na consultoria de imagem e estilo, a gente aprende muito isso. Apesar de eu ter feito fora de Manaus e continuo no curso ainda não finalizou, mas a gente aprende a ter respeito pelo próximo, como em qualquer outra profissão. Sim. Mas eu tento muito mostrar de que é possível. Você pode usar textura de algodão em sobreposição, a própria malha fria, o próprio crepe vazado Sim. como esse. Mas a gente tenta adequar, quando alguém vai e pede a minha opinião, tenta adequar essas pessoas da melhor forma possível. Porque isso envolve vários outros temas, que É. hoje nem envolve educação, envolve É, conhecimento. ou seja, na verdade, não se pode ter uma ditadura da moda, não Não se é? pode, O que, não se o que pode. é, o que é bastante importante é esse respeito que você observa, que você coloca quando, não é, quando você vai orientar. Mas pegando esse gancho dessa forma de se arrumar, e isso é algo que eu queria observar, é como que hoje, né, as mulheres, algumas, né, claro que não podemos nunca jamais generalizar, algumas mulheres entendem que usar uma roupa muito curta, expor o seu corpo tem relação com empoderamento. E isso não tem a menor relação. Ao contrário, né? Talvez nos desempodere não ter um bom senso na hora de fazer as nossas escolhas das nossas roupas. Não sei o que, que você pensa disso, né? E pegando esse gancho, né, dentro desse gancho, eu queria fazer assim uma pergunta que ela me inquieta, né? Por exemplo, se eu sou convidada, por hipótese, para ir a um almoço, esse almoço é uma feijoada e eles vão tocar samba. Eu vou vestida de uma maneira, não é? Posso até ir vestida informal, mas de repente eu recebo um convite para um almoço de pessoas vamos dizer assim, especiais, de pessoas que estão comemorando, por exemplo, um aniversário da mãe de 75 ou de 80 anos, e que nesse evento vai ter violino, vai ter alguém tocando bossa nova. E aí eu vou também, igual como eu vou para aquela festa que eu ia da feijoada. Então é uma inquietação que eu tenho. Como que você pensa isso, Tânia? Eu penso de uma forma tão especial quanto ao convite que você recebe dos anfitriões. Eu tenho feito muitos vídeos no Instagram do ateliê a respeito desse assunto. E isso me incomoda da maneira que te incomoda, te deixa inquieta, também deixa a mim. Por quê? Prestem atenção, mulheres. Você tem que prestigiar o convite. Aquela pessoa preparou aquele evento para te receber. Então, o mínimo que você pode fazer é estar adequadamente vestida
E eu diria mais, viu? Eu sou daquela época que a gente ainda levava uma lembrança Sim, Eu claro. sou para os dessa época anfitriões. também. Eu Eu não consigo ir também. pra casa de ninguém sem Sem levar levar. nada, Bom, né? então eu acho assim, não tem nada mais inconveniente do que você chegar num lugar público acompanhada do seu marido ou não e ter uma mulher extremamente sensual sambando num ambiente familiar. Não tenho nada contra, gente. Não, não Sim. é isso. Mas não vestida adequadamente. Muito sensual, com roupas muito curtas, com roupas muito decotadas. Não cabe. Não cabe. Em qualquer ambiente, Nazaré, você pode usar peças lindas, está super composta. É o que eu falo, gente, a beleza, ela se mostra por si só. Volto a falar, e volto mais a falar ainda. Um hábito grande, gigantesco aqui que eu observo, é também um outro ponto que eu sou contra. Roupas super justas, super coladas. Sim. Nem combina com o clima, com o nosso clima tão quente. Não combina. Eu percebo muito isso também. Por exemplo, eu percebo que as mulheres aqui. Eu não sou muito de embaladinha, mas de vez em quando me arrastam, assim. As poucas vezes que eu fui, eu vi, assim, que as mulheres usam muitas roupas coladas e todas parece que se vestem com o mesmo modelo, só muda a cor de roupa. Parece assim que todas, desde independente de classe social, você vai numa balada, tá se misturando todo mundo ali. Tem gente que tá uma classe mais alta, tem gente que tá uma classe menor, mas todas estão basicamente o mesmo estilo de roupa, de maquiagem, de cabelo. E a roupa geralmente é uma roupa parecida uma com a outra. Tem muitas pessoas que usam aquelas calças pantalonas aqui, eu vejo que é muito comum também. Calça pantalona com croppedzinho e um escarpão, eu vejo essas combinações também. Mas eu vejo muito realmente essa roupa colada. O que você diria para as pessoas conseguirem sair um pouquinho assim dessa norma ditada aqui pelo próprio Manauara, né? Pela nossa própria cultura. Como que a gente conseguiria mais estudo, mais pesquisa para essas pessoas? Ou realmente falta ali um pouquinho Bom de bom senso. senso? Pensamos juntas, né? Falta tudo. Falta conhecimento, falta conhecimento, falta baixar a guarda. Eu noto muito isso. Baixar a guarda nas opiniões. As pessoas ficam muito armadas das suas opiniões, né? Inclusive a geração mais nova, de 20, de 30, elas têm opiniões muito fortes, que é difícil. Então, é tipo assim, como se as pessoas da outra geração seguinte, da outra década, já não tivessem conhecimento ou aquela opinião não tivesse valor. E essas opiniões, elas não abrem mão. Teriam que abrir mão, teriam que procurar pessoas especializadas e acreditar, né? Você tem que acreditar na opinião de um profissional. Sim. É verdade. Eu acho que as pessoas não querem adotar esse hábito, não é? Há muitos anos atrás, eu tenho uma amiga que ainda é minha amiga até hoje, ela mora no Rio, morou em Portugal, e há muitos anos atrás ela me disse assim, sobre moda, né? A gente conversando, jovens ainda, e eu disse: Olha, você viu tal roupa? E eu achei tão bonita. Ela disse: Um grande cuidado que nós temos que ter, Nazaré, que quando você assiste um desfile de moda de um grande estilista, toda a moda que ele vai te mostrar é exagerada, porque ele está querendo causar um impacto. Então, acho que muitas pessoas assistem aquele programa, veem aquela coisa exagerada, não sabem disso e acabam usando aquela moda daquela forma. É Não a s- moda de passarela, É a né? moda de passarela. É a E eu, moda de graças a Deus, passarela. aprendi isso há muitos anos. É. Portanto, eu procurei sempre ter um cuidado
de buscar ser discreta, né, na minha forma. E com o passar do tempo, eu acho que a gente adquire mais ainda, até pela própria idade, pela profissão, né? E aí é um gancho que eu pego para você, Tânia. Como é que a gente deveria, no geral, se preocupar ao se vestir para trabalhar? Qual seria assim a coisa que deveria Sim. nos Tudo, você chamar a já atenção? percebeu que tudo volta ao primeiro tema, o autoconhecimento, Sim, né? sim. Há um tempo atrás, eu fiz uma consultoria para uma empresa de advogados. E qual era o assunto principal? Eles questionavam eh, a vestimenta das estagiárias, Sim. que elas simplesmente, algumas levavam o look da balada para o escritório. Hum. Então, quais eram os looks? Cores extravagantes, modelagens sensuais, maquiagem pesada e totalmente fora das regras que pede no ambiente de trabalho. Trabalho é trabalho. Trabalho pede. É muito fácil você conciliar um guarda-roupa de trabalho. Se você procurar uma pessoa especializada, ela vai te dar tantas dicas que até você vai reaproveitar o que você tem. O item número um é você conciliar peças de cores neutras, de modelagem básicas. Nada muito curto, nada muito decotado, que você vai conseguir montar de uma peça vários looks. Você explora uma cor de calça, alfaiataria ou de saia, e naquela cor, vou te dar uma sugestão. Por exemplo, um grafite, que eu amo, substitui muito, muito bem o preto. Um tom de cinza, grafite é um tom de cinza profundo, Sim. né? Ali, você... Olha quantas cores cabem no grafite. Branco, off, todas as tonalidades, todas as nuances do cinza, do escuro ao claro. O preto, o azul marinho, todas as nuances quase do azul, do claro ao escuro. Olha a variedade disso aí, que você já montou com uma só peça básica de alfaiataria. Hoje eu vou sair e comprar uma calça grafite, porque É, Né? preciso. eu, Gente, o eu, te, grafite. eu te confesso que eu não tenho nenhuma, Ai, eu não sei, né? É muito particular. mas eu acho que você tem Mas o toda a razão. cinza, ele é uma nuance que ele dá com muitas outras cores para combinar. E por aí vai, não precisa muita coisa não, viu, Nazaré, para montar esse guarda-roupa de trabalho. Sim, Eu acho que enganchando nessa questão do guarda-roupa, eu tenho uma curiosidade. Qual que é o certo, assim, pra gente viver? Um guarda-roupa lotado de roupas e quando você vai procurar roupa, não tenho roupa. A gente tem muito isso também, né? A mulher tem 500 roupas. Ou ser minimalista. Eu sou uma pessoa, já confesso, eu sou um pouquinho minimalista, assim. O tempo todo eu tô tirando roupa, doando roupa, porque eu detesto ver aquele monte de roupa ali dentro. E às vezes você vai contar ali, você usa, sei lá, no dia a dia, algumas peças. Eu sou muito de fazer essa combinação, né? De pegar uma peça, por exemplo, uma calça alfaiataria, eu adoro, porque combina. Você consegue juntar várias coisas ali para usar. é, E eu queria perguntar isso. eu acho bem interessante essa questão do guarda-roupa, né? Porque eu, por exemplo, tenho um guarda-roupa, eu vou usar um termo assim meio que não é legal, mas é infestado de roupas. E roupas, até roupas antigas, mas que são roupas boas, né? E que ocupam aquilo ali sem uso. Tem essa tua pergunta, e eu posso enganchar em outra? Hoje em Pode. dia, Tânia, eu vejo as pessoas fazendo as combinações mais inusitadas, né? Eu nunca me esqueço que quando a gente usava verde com rosa, dizia, ela tá de mangueira, não é? Ah, é Ela, verdade. sabe? E, e aí eu fiquei pensando assim, primeiro, o meu guarda-roupa realmente precisa ser tão cheio? Não era interessante que eu tivesse uma outra visão? E por um outro lado, essas novas combinações, né? Elas, desculpa, porque a gente é assim, a gente pega o estilista e explora ele. E essa outra questão que a gente tem visto tanto, né? De cores tão diferenciadas sendo usadas juntas, não é? Aí, olha lá, duas coisas para você falar para a gente. Respondendo à primeira pergunta,
Eu acho super sadio você ter um guarda-roupa abarrotado de Sim. coisas. Eu acho que isso faz parte do universo feminino, Uhum. dessa, como é que eu posso dizer, dessa variedade. De um dia você amanhecer, hoje eu quero ser mais romântica, e bota um vestido longuinho, né, primaveril, Manga floral, bufante. né, manga bufante. É porque eu tenho muito esse lado. Eu sou uma pessoa muito assim do amanhecer. Hoje eu tô assim, hoje eu tô mais alegre, hoje eu tô mais otimista, aí bota uma cor mais forte, hoje eu tô mais discreta, mais séria, hoje eu quero preto, total black, vou sair total black, igual a Nazaré hoje. Então eu acho super saudável, sadio, a mulher ter essa desenvoltura nesse armário dela. Peças caras, peças baratas, muito sapato, muita bolsa. Adoro. Acho muito legal. Isso cabe dizer que você está preocupada, de uma certa maneira, em se arrumar. Acho muito bacana aquela mulher que tem essa preocupação em se cuidar. Se cuidar, eu acho que é a palavra-chave para você ser uma mulher normal. O que eu acho muito ruim é a tua autoestima ser muito baixa. Sim. Você ter, de repente, uma depressão e não ver o mundo como o mundo é, mundo colorido. Você vê o mundo sempre sem expectativa. Mas eu Sim. acho super saudável ter um guarda-roupa abarrotado, viu, Nazaré? Sim. Fique despreocupada. Ai, que bom. Eu tenho E, preguiça de arrumar, então deixa minimalista mesmo. e a segunda pergunta, não se desfaça também, completando a primeira, não se desfaça das suas peças. Guarde algumas, guarde mesmo. Porque, quem sabe na outra estação, as coisas voltam. As cores voltam, aí você fica assim, eu dei aquela peça. Quem nunca se sentiu assim? Muita gente já sentiu uma ponta de Sim. arrependimento. Sim. E quanto à segunda pergunta, hoje eu vinha pensando nisso, viu, Nazaré? Eu vejo combinações tão esquisitas. Uma coisa é você pegar a sua cartela de cores e saber combinar. Tudo volta ao autoconhecimento. Você tem que ter conhecimento daquilo que você vai usar. Sim. Agora, assim, uma dúvida que eu tenho é quando eu vejo esses programas esses filmes, essas novelas, novelas de épocas, esses filmes que apresentam décadas anteriores, de 20, 30, em que as pessoas andavam extremamente bem arrumadas. Os homens estavam sempre de terno, né? As mulheres sempre de Meu espírito está chapéu. nessa época, viu? Pois é, eu acho que de muitas pessoas. E aí eu queria te perguntar o seguinte: qual a sua época favorita, né? Que você, de uma certa forma, falou, e o que que você tem a falar quando compara isso com essas tendências atuais? Como que você enxerga isso? Olha, isso serve para mim de instrumento de trabalho, né? Essa história toda que a gente tem, linda por sinal, cada década com as suas características. Isso é um instrumento de trabalho imenso para mim, que é aí que a gente consegue diagnosticar o ponto de vista de cada estilista, né? A história da moda, pura história da moda. Eu te confesso que eu fico muito surpresa de eu ver a dificuldade que as mulheres lidam com o tratar, com o se cuidar, com... Eu não sei se é muito em Manaus que acontece, mas eu vejo pouco as mulheres se cuidando fisicamente e ao se vestir. Eu vejo muito pouca essa preocupação, te confesso, pouco. Sempre assim, na minha experiência. Não tenho tempo, trabalho demais, adoro comer, adoro. Eu acho que, resumindo, Nazaré, a vida da gente é feita de escolhas. Você escolhe a sua imagem, você escolhe o que você quer transmitir, você escolhe ter saúde, porque no meio desse autoconhecimento tem a tal da saúde, onde a gente tem recursos hoje de envelhecer com mais qualidade.
né? Sim, E ao cuidar dessa qualidade de vida que você quer no futuro, você está cuidando de você. Você fica mais bonita, você automaticamente fica mais magra, você procura fazer um exercício físico. E é químico. Você sabe que essa beleza faz parte de uma química. Se sim, você faz tudo isso, não precisa ser rigorosa. Você já se torna uma pessoa mais feliz. De bem com a vida, de bem com o espelho, e você vai aprender a se arrumar melhor. Eu adoro acompanhar todas as etapas da história da moda, mas eu valorizo muito a vida que a gente está vivendo, que a gente está vivendo agora. Não adianta a gente ver o sim, passado. sim. Gostaria muito de ter participado com todas as dificuldades. Vocês vê a história da moda na guerra. Olha a dificuldade que todo mundo tinha. E Sim, estava todo mundo lindo, perfeito. sim, é verdade. Agora, Tânia, o que eu queria te perguntar assim, eu sei que entre as suas atividades você dá palestras. E quando a gente dá uma palestra, né, eh, nós temos uma diversidade de público, não é? Naqueles locais. Você pode ter ali profissionais de várias áreas, você pode ter pessoas com maior poder aquisitivo, pessoas com menor poder aquisitivo. Quais os pontos que você, numa palestra, procura enfocar para atender a toda aquela diversidade de pessoas que estão ali presentes? Eu costumo falar, transmitir, né? Que numa palestra a gente transmite e compartilha aqueles momentos. Eu procuro compartilhar as minhas experiências, porque sou eu, Tânia, presente, eu tenho que compartilhar o meu conhecimento. Sabe? E eu falo muito sobre isso que a gente está falando aqui. Sim, Eu não fujo muito, porque eu não estou prestando um trabalho personalizado. sim, Eu estou falando para o coletivo, sim, onde envolve, como você mesmo falou, pessoas de todos os tipos, pessoas de todas as financeiramente disponíveis, né, para custear, porque todo mundo sabe que hoje a vida sim. se tornou difícil, todo mundo tem dificuldade, mas eu garanto para você que eu posso mostrar que mesmo as pessoas de baixa renda, elas podem ter certos cuidados com a saúde, com a vestimenta, sobre conhecimento. É tão bom a gente conversar com uma pessoa que tenha conhecimento, um pouquinho de cada coisa. É, e é Não é? possível hoje, né? Eu acho Super eu possível. acho que é bem possível mesmo. E é, dentro desse pensamento, você teria alguma coisa a colocar, Maeve? E eu acredito que, como ela já falou, é uma questão cultural também, né? De todo mundo, cada um vai saber é, como se veste ali, se olha no espelho e se sente bem. Tem gente que se olha no espelho e se sente bem com aquela roupa, mas não é uma roupa adequada necessariamente, né? Mas tem pessoas também que se olham no espelho e gostariam de se vestir melhor, mas não tem ali um capital legal para se vestirem da forma que desejam. A minha pergunta dentro dessa questão da palestra, né, emendando que você está ali, fala com diversas pessoas, e você transmite o seu conhecimento para essas pessoas, eu queria que você dissesse para a gente como que você olha agora as nossas atuais tendências, assim. O que que você acha de tudo o que está saindo agora? Se a gente teve aí uma mudança no nosso percurso da moda depois da pandemia, se isso teve foi notável Um alguma impacto, né? peculiaridade, alguma coisa assim. É, vou te falar uma coisa. Eu acho que o ser humano, depois da pandemia, ele ficou um pouco sedento, né? Muito, meio assim, como é que eu te falo? Com carência de emoções. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele se fechou. E isso está gerando um impacto muito grande no lado psicológico das pessoas. Eu não vejo, como todo generalizando, as pessoas tão transparentes. Parece que, não sei, o ser humano está guardando emoções, o que não é bom. Ao mesmo tempo, com essa rapidez de informação que nós temos, não só na moda, esse avanço de tecnologia, de outras coisas, eu não sei até onde nós vamos parar.
Eu acho que o ser humano ficou um pouco sem direção. E uma falta de direcionamento é justamente o de se vestir. Por isso que é muito importante você estar a par do seu estilo, do seu... Na consultoria de estilo, a gente faz esse estudo, que é o tipo físico, o volume corporal que você ocupa, o que você pode favorecer no seu corpo para ficar mais bonita. Então, eu acho que as pessoas apenas pegam as informações e engolem. Como em outros segmentos, as pessoas não estão profundas, não querem. E isso em todos os aspectos mesmo, de relacionamento, materno, paterno, familiar, envolve muita coisa. Eu acho que as pessoas estão rasas, aquele termo raso, e não é assim. Até para se vestir, você tem que ter profundidade do assunto, do autoconhecimento e da autoestima. Ao avaliar, ao analisar, né? Avaliar não, porque eu nem tenho essa capacidade, mas ao analisar todos os serviços que você pode prestar, né, para as pessoas, um me chamou a atenção, que é a mala pronta. Ou aquela mala que você precisa fazer com um limite de quilos. Por quê? Porque hoje em dia está sendo bastante comum as pessoas serem pegas no aeroporto com drogas que elas não colocaram na mala. Então, está havendo uma grande opção de que se leve a mala no avião. Então, as pessoas estão se restringindo àquelas malas com 10 quilos. O que você sugeriria para que a gente colocasse nessa mala para não ficar, primeiro, carregando 3, 4 bolsas que realmente ocupam um espaço indevido, né, na aeronave, mas ter pelo menos um razoável quantidade de peças, né, que possam nos permitir a passar 5, 6 dias ou até mais, um pouquinho mais de dias. O que é que você nos diria? Isso é um problema para qualquer mulher, né? Sim. Mas vamos lá. É quase um guarda-roupa de trabalho. Trabalho fica muito simples se você for para uma viagem de negócios, de trabalho, com aquelas peças que eu já falei, né, anteriormente, que é o guarda-roupa de trabalho. Uma peça, vários looks. No caso, 2, 3 peças eu acho mais adequada, que não façam volume. E outra dica que eu quero dar muito importante. Importante é você pôr numa caixa, porque elas chegam engomadas. Nada mais desagradável do que você estar toda amassada numa reunião de trabalho. Depende muito da viagem que você vai fazer. Se é de férias, se é para a praia, se é para a montanha, se é para o inverno, se é para o verão. O verão sempre é mais fácil, porque ele pede mais tecidos leves que não fazem volume. Então, dá para você levar uma quantidade significativa que vai atender a tua necessidade durante a viagem. Então, seria uma outra ocasião da gente discutir, porque tem que ser dividido os temas da tua viagem. É férias, é verão, é inverno, é montanha, é negócios. Sim. Mas cabe, viu? Cabe. Há condições Tem condições. de se preparar. Agora, Tem condições. dentro desse pensamento, nem tinha pensado, mas me surgiu assim algo para te perguntar. É sobre a calça jeans. Como que você vê isso, por exemplo, numa arrumação de uma mala desse tipo? A calça jeans, o jeans em geral, não é só a calça, é um item super importante. Ai, que bom. Super jovem, super atemporal e atende a todas as idades. E, por incrível que pareça, o jeans atende, inclusive, dependendo da peça que você vai usar. Por exemplo, uma reunião de negócios. Eu posso ir de jeans? Pode. Desde que seja um jeans, um bom jeans, de preferência os dark blues, né? Que são os jeans de lavagem escura. Você pode muito bem adequar uma camiseta ou uma camisa alfaiataria manga longa e um blazer. Você vai ficar super bem vestido. Não esquecendo para os homens o cinto. Rapidamente a minha cabeça foi agora para o universo masculino. Mas para a mulher, a mesma coisa. A mesma coisa que eu falei aqui. Uma calça jeans linda. Tem calças jeans de cortes lindos. Da pantalona skinny. Da pantalona skinny.
de várias lavagens. Olha, Nazaré, a gente vive num mundo muito bom hoje, viu? Você tem uma diversificação muito grande, variedade, para você construir aquele look perfeito para cada ocasião. Mas o jeans, sim, é muito bem-vindo, viu? Sim, muito obrigada. Eu queria mesmo Eu, receber eu ainda tenho preconceito ainda um essa, pouquinho com jeans do trabalho. essa resposta. Não, eu não tenho nenhum preconceito com jeans, né? Assim, para usar no trabalho eu ainda não É, consigo. eu, Eu as- usei é, esses é. dias. Mas olha, deixa eu te falar, mesmo nas grandes empresas hoje, que eu tenha conhecimento, inclusive nos Estados Unidos, né? Uhum. Eles têm um dia da semana em que eles estabelecem que aquele dia você pode vir da maneira mais informal. E os servidores ou os funcionários vão de jeans. Ah, que Porque legal. sexta-feira, sextou, É. aí vai para Inclusive, as startups hoje são as pessoas muito jovens, descoladas, usam muito jeans. muito jeans. Mas assim, com uma linda blusa alfaiataria, uma linda blusa de linho, para compor, Sim. Sim. É. entendeu? É E, como eu falei naquela peça alfaiataria, que eu falei aqui, que joga uma camiseta de malha. sim, fica bem arrumado. Fica bem Agora, arrumado. antes de terminar e antes de passar a palavra a você para suas considerações finais, eu queria dar a seguinte informação. A Tânia, ela tem um ateliê, né, que é o ateliê Tânia Castro. Ela atende na Rua Rio Madeira, número 26, é no Conjunto Vieira Alves. E ela trabalha em inúmeros segmentos relacionados à moda, que eu vou dizer aqui os que eu anotei. Ela trabalha com uma consultoria completa. Nessa consultoria, vai desde a tua imagem até a tua paleta de cores, até a tua roupa, aquela roupa que você precisa mandar fazer, né? Quer dizer, uma É, roupa que você encomenda, não? É um estilo que você pode criar, não é? Se eu sim. disser alguma coisa Ou a sua necessidade, ou a sua né? necessidade, o que eu não disser correto, você me corrige, tá? Ou é uma consultoria prêmio, que ela pode ter até a oportunidade de explicar. Essa consultoria express, que eu acho que ela é mais voltada para aquela questão de negócios, né? Algo mais rápido, A Express é a mais a rápida. mais Você tem rápida, uma festa, rapidamente alguma precisa de uma coisa. opinião. Ela trabalha com consultoria de imagem corporativa, né? E ela também traz essas possibilidades opcionais. Uma delas é a própria mala pronta. Mala pronta. Então, seguir a Tânia, buscar esse tipo de atendimento, ele é muito importante na nossa vida atual, não é? E todos nós podemos alcançar isso, não é tão difícil. É só buscar, né? Então, quero te agradecer muito por você ter estado aqui conosco, agradecer muito a Maeve, que também se dispôs a compor aqui esse trabalho, e passar as suas palavras finais, mas não antes de lhe dar uma lembrancinha aqui do nosso programa, tá? Que é exatamente a nossa canequinha Ai, que do Pode Tudo, lindo. tá Olha, bom? gente, Muito obrigada por você ter muito obrigada vindo. pela lembrança, Maeve, muito obrigada Que por ter agradeço. você para compartilhar. Falo como, finalizando como eu falei no início, compartilhar um pouco de conhecimento que todos os dias a gente continua aprendendo, mesmo depois de 30 anos, todos os dias acordando, trabalhando, muitas vezes noites, acordando muito mais cedo, saindo da nossa zona de conforto, buscando sonhos, realizando, como a gente estava falando lá fora, que é importante, Nazaré, a gente sonhar e realizar. E eu estou aqui para muito feliz em fazer as pessoas felizes. É esse o meu objetivo. Ok, muito obrigada. Você tem alguma coisa a falar, Eu Maeve? quero agradecer também, né, o Né? convite da doutora Nazaré, que é uma queridíssima nossa aqui do Estúdio de Expressão. Obrigada. No Pode Tudo, né? Agradecer a sua presença também, aprendi muito hoje. Uhum. Vou procurar, né? Porque eu também era uma pessoa que era totalmente contra usar essas cores mais alegres, assim, e hoje em dia eu tô me aventurando, Tá, mas ainda tô me acostumando. Muito obrigada pela sua tá. presença. Obrigada, tá? Obrigada também. E esse foi mais um Pode Tudo, não é? Esse foi mais um Pode Tudo e amanhã estaremos com um novo episódio.